Olá, Psi! Seja bem-vindo ao Ampsi Podcast. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Fabiana Safi, que é psicóloga forense. Vai contar um pouquinho pra gente como é que é essa área de atuação, como é que foi a trajetória dela, né, para chegar nessa, que eu particularmente gosto muito também, que é a área da psicologia forense, que envolve esse cuidado um pouco às vezes fora do consultório, ou às vezes também dentro do consultório. Fabiana, você poderia se apresentar pra gente aqui? Bom dia. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz de participar da AMPSE e vim contar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouco da psicologia forense, que é algo que está muito em voga atualmente, né? E que as pessoas têm bastante interesse, né? Você perguntou como foi minha trajetória. Eu não comecei direto na forense. Uhum. Quando eu estava me formando, eu estava no último ano da faculdade, que eu fiz PUC, eu passei num estágio lá no Instituto de Psiquiatria, no Serviço de Psicologia, que é onde eu estou atualmente, mas eu passei num estágio para trabalhar no Instituto de Psiquiatria. E desde o começo da faculdade, a minha ideia era trabalhar com pacientes psicóticos, era isso que eu queria. Então, eu entrei no Instituto de Psiquiatria com a intuito de trabalhar com pacientes psicóticos. Fiz um ano de estágio no último ano da faculdade. Aí prestei o curso de aprimoramento, que naquela época eram 2 anos. Então, fiz o primeiro ano, estava terminando o segundo ano e eu comecei a pensar, e aí, o que eu vou fazer agora? Né? Já terminei minha especialização na psiquiatria, que era o que eu queria. E para onde eu vou? E nessa época começaram a aparecer vários concursos públicos. E um dos concursos que apareceu foi para a Secretaria da Administração Penitenciária. E eu falei, bom, vou me inscrever, tem hospital de custódia, que está ligado à Secretaria da Administração Penitenciária, é para lá que eu quero ir, né? Então eu me inscrevi, e me inscrevi especificamente para Franco da Rocha, porque eu queria trabalhar no Juqueri, queria trabalhar num hospital de custódia e passei no concurso. Só que eu não passei para o hospital de custódia. Eu passei para trabalhar numa unidade prisional mesmo, né? Era uma época que várias unidades prisionais estavam sendo inauguradas, então eu acho que isso também foi uma vantagem para mim, porque eu não entrei numa unidade que já estava funcionando. Eu entrei numa unidade que tinha sido recém-inaugurada. Né? Não tinha nem os sentenciados ainda, não tinha nem os presos. Eu cheguei antes deles. Né? Mas não ficou presa não, né? Não fiquei presa. Isso que é importante. Que curioso, você trouxe 2 termos que eu acho que podem interessar para quem está escutando a gente aqui, né? Unidade prisional e hospital de custódia. Isso. Como é que é esse trabalho? Porque também a parte penal sempre chama muita atenção, né? Porque todo mundo vê, às vezes, séries, né, nos streamings da vida e aí essa relação, né, do preso ou do portador de transtorno mental. Então, você pode trazer pra gente um pouco desses conceitos, ainda que de maneira um pouco mais, um bate-papo assim, né? Porque eu acho que é legal quem está escutando saber o que é a ação de um psicólogo numa unidade prisional versus a ação num hospital de custódia, quem vai para cada lugar, né? Então, vamos começar primeiro, quem vai para cada lugar, tá? Quando uma pessoa comete um crime, ela vai ser julgada por aquele crime. Se durante o julgamento o juiz ou os advogados alegam que ela tem um problema mental, um problema psiquiátrico, que fez com que ela tivesse uma dificuldade de decidir se ela queria ou não cometer aquele crime, ou se ela poderia se determinar, ela poderia escolher se ela vai ou não cometer, ou se ela entende que aquilo era um crime, né? Se a capacidade de entendimento, ela entende que o que ela fez era um crime, e se ela tem a capacidade de autodeterminação, se ela pôde se controlar, se ela queria ou não fazer um crime, e escolheu fazer um crime, ela entendeu que é um crime, escolheu cometer o crime, então é considerado imputável e vai para uma unidade prisional comum. Tá? Imputável, então, é que pode sofrer uma pena. Isso, é imputada uma pena a ele. Tá, não, então, uma pessoa que são muitos termos. É muito parecida. É imputável, inimputável, semi-imputável. É tudo muito parecido. Então, uma pessoa que comete um crime, sabendo que o que estava fazendo é contra a lei, e mesmo assim escolheu fazer aquilo, ele é imputável.
né? Ele escolheu fazer, ele tem a capacidade de autodeterminação e a capacidade de controle preservada. Então, ele vai para uma unidade prisional cumprir uma pena. Ele recebe uma pena, ele fez um assalto, 5 anos e 4 meses, cometeu um homicídio, tanto tempo. Tá? Então, ele cometeu um crime, vai cumprir a pena. Então, uma unidade prisional comum. Tá? E foi para onde você foi? Que foi para onde eu fui. Tá. Agora, se durante o processo, né, o juiz ou os advogados alegarem, olha, ele fez, mas ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo, ou ele fez, ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, mas ele não conseguia controlar a vontade dele, ele tinha que fazer, né? Ele pode ir para um hospital de custódia e tratamento. E aí ele é considerado inimputável. Tá? Ele não recebe uma pena. Então, as pessoas que estão nos hospitais de custódia e tratamento, elas não têm uma pena, mas sim um tratamento que é dado a ele. Só que a gente tem que também ter claro que algumas doenças psiquiátricas têm um tratamento e têm um controle. E aí a pessoa vai ficar no hospital para tratamento dessa doença até ter o controle dessa doença. Tem algumas doenças, principalmente transtorno de personalidade, né, que não tem um tratamento medicamentoso para isso. Né? E aí eles não vão para um hospital de custódia e vão para uma unidade prisional comum. E aí eles são considerados semi-imputáveis. Olha só. E a semi-imputabilidade é algo que é comum, que tem no nosso ordenamento jurídico, mas não tem no ordenamento jurídico de outros países, por exemplo. Então, não é em todos os países que funcionam assim. No Brasil funciona assim. Tem o imputável, o inimputável e o semi-imputável. Interessante. Então, estamos falando aqui da capacidade da pessoa entender que ela estava de fato cometendo um crime ou uma doença mental que é superposta a essa vontade e que impede que ela tenha condições de se autodeterminar, né? De entender o que estava fazendo e aí vai para tratamento. Isso. Mas aí me conta então, como é que foi a atuação lá originalmente na unidade prisional? O que você fazia por lá? Então, na época que eu entrei, isso foi em 98, tem muitos anos, né, existia a progressão, ainda existe, né? A progressão de regime, né? Depois que o sentenciado, que é a pessoa que está presa, a gente chama de sentenciado, cumpre determinado tempo da pena dele, ele pode pedir uma progressão de regime. Se ele está no regime fechado, que é a unidade de segurança máxima, tá? Ele pode pedir a progressão para um regime semiaberto, que é quando ele sai para trabalhar durante o dia e volta para dormir na unidade. Tá? E se ele está no semiaberto, ele pode pedir a progressão para o regime aberto, que é quando ele fica na casa dele, né, trabalhando e tem que se apresentar de tempos em tempos para dizer, olha, eu moro em tal lugar, eu estou trabalhando em tal lugar. Né? E essa avaliação, quem faz é quem está trabalhando por lá dentro. Então, Isso. você fazia esse tipo de avaliação? Eu fazia esse tipo de avaliação para progressão de regime. E esse tipo de avaliação era feito pelo psicólogo, pelo assistente social, pelo psiquiatra, pelo chefe de segurança e disciplina, pelo chefe da educacional, pelo chefe da unidade de trabalho. Né? E tinha uma reunião, né, onde a gente discutia se todos os casos que eram avaliados. E essa reunião era semanal e discutia-se 20, 30 casos por semana. Então era um trabalho bem puxado, porque eu tinha que avaliar 20, 30 pessoas por semana. Que desafio, hein, Fabiana? Era puxado, era. E da importância também do trabalho multiprofissional, que é uma das coisas que a AMPSE busca, né? Esse estreitamento. Sim. Como é que era esse diálogo com a psiquiatria, com a assistência social? Me conta um pouquinho, como é que é trabalhar em equipe, né, de saúde mental? Dentro da unidade prisional, dentro do sistema prisional, a gente percebe que que eles chamavam técnicos, né, que é o assistente social, o psicólogo e o psiquiatra, são os técnicos. Né? Eles têm uma importância muito grande. Muitas vezes, a pessoa que está presa, ela trabalha dentro da unidade, então a pessoa, o diretor do trabalho vai falar, não, por mim está ok, ele está trabalhando. Ele estuda, diretor de educação, sim, ele demonstrou interesse em estudar, ele está estudando, ok. Ele não comete nenhuma falta disciplinar. O diretor de disciplina também fala, olha, por mim está ok. Só que quando passa pela psicóloga, pelo assistente social, pelo psiquiatra, né,
às vezes não está tão ok assim, né? Então, existe uma importância grande dessa avaliação dos técnicos, né? Da psicóloga, do assistente social, do psiquiatra, né? Nesta reunião. Tanto que quando alguém estava de férias, tinha que dar um jeito dele adiantar essas avaliações antes, né? Então, a gente saía de férias, mas o trabalho acumulava, porque você tinha que deixar essas avaliações feitas previamente para poder ser discutida na reunião. Então, daria para dizer que tem espaço para psicólogos que queiram atuar nesse campo? É um campo que oferece oportunidades de trabalho? Sim. Eu não sei como estão os concursos públicos atualmente, mas é um campo muito rico e que a gente aprende muito, né? E eu que fui querendo ir para um hospital de custódia e tratamento, me encantei com esse trabalho no sistema prisional. Além desse trabalho de avaliação, eu não ficava só na avaliação, eu comecei a fazer grupos de promoção de saúde, de prevenção de doenças lá dentro também, né? Como eu falei, eu cheguei antes dos presos. Então, assim, uma vantagem que eu tive foi conhecer toda a unidade prisional antes deles chegarem. Então, a gente ficou lá uns 2 meses, 3 meses antes de chegar as pessoas que iam morar lá, né? Então, esse tempo, conheci todos os funcionários, porque os funcionários também eram novos, né? Ia nas celas, via como estava as celas, na unidade de trabalho, na cozinha, né? E mesmo quando os presos chegaram, né, não chegou tudo de uma vez, a capacidade era de 1.200, não chegou 1.200 de uma vez, eles vão chegando aos poucos, né? E eles chegando aos poucos também facilitou, porque o pessoal que trabalhava comigo, lá, assistente social, as psicólogas, também tinham essa vontade de estar mais próxima, né? Então, muitas vezes, a gente fazia, pelo menos uma vez por semana, a gente entrava na unidade prisional, coisa que em outras unidades era impossível entrar. Então, a gente pedia para um agente de segurança acompanhar, que a gente não podia entrar sozinha, e entrava. Ia nos raios, que é onde ficam as celas, que é a unidade prisional, ela é em forma de espinha de peixe. Tem um corredor grande e os raios, que se chamam, né, saem desse corredor grande. E aí sai o raio e tem as celas do lado do raio. Tá? Então, a gente entrava nos raios, não entrava mais nas celas, porque daí já era invadir muito a privacidade do outro, mas ia até os raios, né, conversava com as pessoas que estavam ali, né, ia nas unidades de trabalho, ia nos galpões de trabalho, ia até a cozinha, que é, na verdade, né, o lugar mais perigoso da unidade prisional, que é onde tem as facas. Né? Então, a gente tinha uma circulação grande lá dentro, né? A gente passava o dia inteiro, eram 30 horas semanais, mas a gente conseguia aglutinar isso em 2, 3 dias, né? Então, a gente almoçava lá também. E muitas vezes a gente almoçava lá dentro, na cozinha, que os presos preparavam a comida, né? E todo esse trabalho era para mostrar que a gente também estava perto. E eu fiquei 8 anos trabalhando em unidades prisionais. Nunca tive nenhum problema nesses 8 anos. Experiência interessantíssima, né, Fabiana? Acho que daria para fazer um curso inteiro sobre isso. Daria. E eu espero que a gente tenha isso muito em breve. Mas e a partir daí, né? Você foi se desenvolvendo ali. Você ficou só nessa unidade ou você foi para outras unidades prisionais depois? Eu fiquei uns 6 anos nessa unidade. Né? E aí depois eu fui para um CDP. O CDP é um centro de detenção provisória. É onde os presos ficam antes de serem julgados. Então, eles cometem algum crime ou têm um mandato de prisão, eles são presos em flagrantes e vão para uma unidade que é para esperar o julgamento, que é o CDP, é um centro de detenção provisória. E aí é muito mais difícil o trabalho no CDP, né? Porque eles ainda não têm uma condenação, tem uma rotatividade muito grande. Então, toda essa facilidade que eu tinha nessa primeira unidade, eu já não tinha no CDP. Né? Eu não podia ficar entrando toda hora, porque mudava muito os presos. Na unidade prisional, assim, tem uma rotatividade, mas não é tão grande. Então, eu podia
circular que as pessoas sabiam quem eu era. E sabiam o trabalho que eu desenvolvia lá. Então, eu tinha segurança para circular. No CDP já não tinha. Era um trabalho mais difícil. Que interessante. E depois, me conta um pouquinho, estou curioso com a sua trajetória. Me conta um pouquinho como é que se desenvolveu. Paralelamente à unidade prisional, quando eu passei num concurso, eu queria ir para o Juqueri. Eu queria trabalhar com paciente psiquiátrico, que era o que eu já tinha experiência. E aí eu fui designada para trabalhar numa unidade prisional. Eu não sabia o que eu ia fazer lá. Coincidentemente, foi a mesma época que o NUFOR, do Instituto de Psiquiatria, estava se formando. E a minha supervisora, na época, lá do HC, a Cândida, ela falou, procura a Adelaide e o Rigonati, que eram... A Adelaide é uma psicóloga forense, o Rigonati é um psiquiatra forense, e eles estavam montando no NUFOR. Fala, vai lá, fala com a Adelaide, ela vai te ajudar. E aí eu comecei a participar do NUFOR. Então, tinha o trabalho na unidade prisional, 30 horas por semana, e o restante do meu tempo, eu tinha recém-formada, o consultório ainda não andava muito, eu ficava no NUFOR, fazendo avaliações, participando de reuniões, e nisso eu comecei a estar mais tempo lá no hospital também. Aprendi muito do que eu sei com a Adelaide, com o Rigonati, em toda essa minha trajetória, e ia levando o NUFOR e a unidade prisional. Até que chegou um momento que eu falei, olha, ir para o CDP já não é mais o que eu quero, não é mais o trabalho que eu quero fazer. Não quero passar minha vida inteira desse jeito. Então, vou pensar o que eu vou fazer de diferente. E daí surgiu a possibilidade de prestar um concurso para o HC mesmo, para a psiquiatria. Eu prestei, passei nesse concurso, e aí voltei oficialmente, né, porque eu era voluntária, eu fiz estágio, fui aprimorando, fiquei como voluntária, e aí em 2005 eu voltei oficialmente como psicóloga contratada pro IPQ, né, atuando no serviço de psicologia, com neuropsicologia e também no NUFOR. Então, no NUFOR eu nunca saí, né, desde que começou, lá em 98, até agora eu estou no NUFOR. Que é o núcleo forense do IPQ. Que bacana. Mas a psicologia forense, ela não lida só com a parte criminal, penal, né? Tem outras áreas, não é? Você quer me explicar um pouquinho quais são as áreas de atuação da psicologia forense? A gente diz que a atuação do psicólogo forense é em qualquer área do direito. Né? Ele pode atuar na área de família, em área civil, com interdição, ele pode atuar em direito internacional, na área trabalhista, na área previdenciária, né? E assim, não dá para atuar em tudo. Quando você vai trabalhando, você vai tendo algumas atuações mais específicas. Lá no NUFOR, a gente começou, logo que começou o NUFOR, a gente atendia muitos casos de crianças vítimas de abuso, né? E era para avaliar essas crianças que, por exemplo, tinham passado por uma situação de abuso e esse abuso não deixou uma marca física. Então, o delegado ou o juiz pedia uma avaliação psicológica para saber se tinha uma sequela psicológica de uma violência que aquela criança poderia ter sofrido. Então, foi interessante também estar nos dois lados, porque eu tinha os dois lados. Eu tinha a vítima no NUFOR e eu tinha a pessoa que cometia o crime na unidade prisional, né? Fora isso, a gente não tem só o sistema prisional na área criminal. Né? A gente tem essas avaliações de vítimas, né? Tem as avaliações que são feitas durante o processo, né? Que são as avaliações de sanidade mental. Essa é a área criminal. Aí tem a área de família. Isso que eu ia falar, porque no consultório, né, você atende também, a gente vê muito isso na nossa prática clínica, né? Sim. Como é que funciona? O psicólogo pode atender casos que envolvam situações familiares? Quando ele deve encaminhar para uma avaliação de psicologia na área forense? Enfim, traz um pouco desse diálogo que pode existir, quando deve existir, para a gente explorar um pouco esse campo. Uhum. Então, no consultório o que mais aparece é a área de família, né, e interdição. Se a pessoa tem uma especialização mais em avaliação, em neuropsicologia. Mas a área de família é o que mais aparece. Tá? E o que aparece para avaliar no consultório? Assim, pode aparecer num paciente seu,
Você atende lá uma criança e os pais se separam e os pais procuram você, olha, a gente está se separando, a gente vai decidir com quem que a criança vai ficar, que é a guarda da criança, né, que pode ser da mãe, pode ser do pai, ou pode ser da mãe e do pai, mesmo eles estando separados. E aí eles perguntam, você pode dar um relatório? Me dá um laudo seu para falar com quem que a criança pode ficar. A resposta é não. Não posso, porque a criança é meu paciente clínico. E quem tem que fazer esses laudos é alguém isento, né, que não tem um contato prévio. Então, aí sim é a hora de encaminhar. Ela fala, olha, eu não posso, porque eu acompanho já clinicamente essa criança e, acompanhando a criança, eu tenho que ter um contato tanto com a mãe como com o pai, e de forma neutra. Meu foco é a criança, e eu oriento os pais. Para fazer esse laudo, tem que ser alguém que vai olhar a situação, vai avaliar a criança, vai avaliar a dinâmica dessa família, vai entrevistar ou avaliar a mãe, entrevistar ou avaliar o pai, e aí vai descrever como funciona essa dinâmica. Também não é o perito, o psicólogo perito, que vai dizer, fica com a mãe, fica com o pai. Quem decide é o juiz. Mesmo nessas avaliações que a gente fazia lá na Secretaria da Administração Penitenciária, a decisão final é do juiz. A gente fala se está apto ou não e se tem ou não condições, mas a decisão final sempre é do juiz. Então, nessa área forense, né, pode ser muito gratificante, porque você conhece muita coisa, você tem acesso a muitas informações e você consegue traduzir o mundo do outro em palavras que alguém que não é da área nem psiquiatra, nem psicólogo, nem da área de assistência social consiga entender, que é o operador do direito, que é o advogado, que é o juiz, que é o delegado em algumas vezes. Então, você, quando trabalha como perito, você vai traduzir o mundo psíquico do sujeito para uma linguagem que alguém que não é dessa área possa entender. E a decisão é dessa outra pessoa. E muitas vezes o juiz pode olhar para o seu lado e falar, olha, não gostei, vou pedir outro. E aí você não tem nada para fazer. Você fala, tá bom, não gostou, não gostou. Essa pode ser uma das frustrações a serem trabalhadas ao longo do processo da jornada profissional. Olha, muito interessante. Eu vou tentar resumir aqui para a gente já se encaminhar para o que você vai ter que voltar aqui, Fabi. Não vai ter jeito. Se você é psicólogo, você me corrige se eu estiver errado, tá bom, Fabi? Se você é psicólogo que atua no consultório clínico, você tem e estiver trabalhando com situações familiares, né, saiba que você é parte já do processo, né? Então você não tem essa imparcialidade, que é um dos fundamentos essenciais, pelo que eu entendi aqui. Exato. Né? Estou escondendo que eu também tenho informação nisso, mas a gente está aprendendo com você muita coisa, Fabi. Né? Então, se você não pode emitir um laudo, né, porque você já está comprometido com uma das visões que é de quem você está dando assistência, né? Mas você pode solicitar uma avaliação de alguém que é técnico, né? E você pode indicar um psicólogo forense para fazer essa avaliação. E se você pensa em trabalhar com psicologia forense, olha a quantidade de espaços possíveis de atuação, seja no serviço público, por meio de processos seletivos, concursos públicos, seja como voluntário, às vezes no IPQ também, para aprender, né? E também sendo alguém que se especializa nesse tipo de avaliação, né? Avaliação técnica contratada da parte, né, que está sendo pedido, para fazer uma avaliação psicológica da pessoa que está sendo analisada. E aí você envia para o juiz. E aí, aquela famosa frase, né? Da cabeça de juiz a gente nunca sabe o que vai sair. Mas pelo menos você tem a chance de mostrar, revelar psicologicamente, emocionalmente, do ponto de vista da saúde mental, o que você encontrou daquela situação que você está vendo. Então, olha, é muito interessante mesmo. Fabi, estamos chegando ao fim do nosso episódio aqui de hoje, mas eu queria agradecer muito a tua participação e você já é convidada de novo para continuar essa nossa conversa gostosa. Obrigada, agradeço muito, foi muito gostoso. Então fique aí atenta aos próximos episódios do AMPSI Podcast.